Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos trabalhando com comunicação estratégica, é que conteúdo que engaja não é o conteúdo mais bonito ou o conteúdo mais criativo, e sim o conteúdo que resolve uma dor real do seu público. Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como encontrar as dores, os desejos, os desafios do seu público e como transformar isso em conexão e conversão. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Ponto de Ruptura. Aqui você encontra conteúdos feitos por profissionais especialistas voltados para o empreendedorismo na prática. São conteúdos sobre marketing, finanças, vendas, inovação, saúde e bem-estar, desenvolvimento pessoal para você alavancar cada vez mais o seu negócio. Eu sou Stephanie Bravo, sou jornalista, especialista em comunicação estratégica, mentora de mães empreendedoras pela comunidade Gestar. Então, se você ainda não os acompanha, ative o sininho, curta esse vídeo e todos os outros para receber em primeira mão esses conteúdos que vão fazer a diferença no seu negócio. Vamos lá, pega papel e caneta que a aula aqui é mão na massa. Vamos falar de maneira prática sobre como identificar as dores, os desafios, os desejos do seu público e criar conteúdos que realmente geram conexão, engajamento e conversão. Existem técnicas muito simples e práticas que você já pode colocar aí para funcionar no seu negócio. E a primeira delas é você utilizar a caixinha de perguntas dos stories do seu Instagram para fazer perguntas e começar a monitorar e a descobrir quais são essas dificuldades. Então, abra aí uma caixinha e coloca qual a principal dificuldade que você encontra no seu negócio relacionada ao produto ou ao serviço que você oferece. Fazendo isso com constância, ou seja, diversas vezes durante as suas publicações, você vai coletando dados e tendo cada vez mais informações sobre o que a sua audiência precisa resolver. E claro, você vai ter condições de oferecer exatamente o que ela precisa e vender muito mais. A outra estratégia que eu trago aqui para vocês é vocês praticarem a escutativa. A escutativa é você ter a percepção de ver o que as pessoas estão comentando aí nos seus conteúdos ou até mesmo em conteúdos da sua concorrência direta. Vá lá nos comentários, em vídeos, em publicações e procure o que as pessoas comentam a respeito daquele produto ou serviço que você vende. Vai lá mapear quais são as principais reclamações, quais são as principais dificuldades que elas enfrentam. E assim você terá cada vez mais material para poder trabalhar o seu conteúdo, resolvendo de fato uma dor real e trazendo muito mais pessoas para o seu... uma dor real e trazendo cada vez mais pessoas para dentro do seu negócio. E você sabia que as caixinhas de perguntas, elas são ótimas estratégias para a gente testar quais as principais dores e dificuldades da nossa audiência? Olha só, elas revelam padrões de comportamento e com isso você tem respostas muito precisas do que o seu público tem mais dificuldade. Então coloca aí já para testar e veja se funciona. Você vai perguntar dentro do seu nicho de atuação, dentro do serviço ou produto que você oferece, qual é a principal dificuldade que a pessoa tem. No meu caso, se tratando de comunicação, eu posso perguntar: em relação à comunicação do seu negócio, hoje a sua principal dificuldade é falta de estratégia? É falta de tempo para fazer planejamento de conteúdo? É falta de clareza na sua comunicação? Com essas respostas, você vai perceber que 70% delas vai ter o mesmo padrão de resposta. E aí, meu amigo, minha amiga, fica muito mais simples você gerar conteúdos que resolvam as dores e as dificuldades do seu cliente ideal. Outra dica que eu trago aqui para você também analisar dentro dos comentários das suas publicações ou também da sua concorrência é analisar as palavras-chave que aparecem com frequência nos comentários. Então, por exemplo, eu nesse nicho do empreendedorismo materno, eu identifico muito falta de tempo, cansada, travada. Então, isso também revela, além de padrões de comportamento, padrões de repetição do mesmo problema,
palavras que podem trazer mais clareza do que de fato a sua audiência está precisando. E agora nós vamos falar sobre os desejos que a sua audiência não fala de forma explícita, mas você, como um bom especialista, colocando em prática todos os conteúdos que a gente vem trazendo aqui no canal, você já deve identificar, ou pelo menos ter uma leve consciência do que está acontecendo. A pessoa nem sempre ela vai dizer assim: eu não consigo ter clareza para criar conteúdos, ou então, eu não tenho tempo para criar conteúdos e fazer o planejamento estratégico do meu negócio. Na verdade, a pessoa ela vai acabar falando: eu não tenho tempo para produzir conteúdo, ou eu não tenho criatividade o suficiente, eu não sei o que postar. É aí que você identifica a real dor que existe por trás da sua audiência. Aqui eu citei exemplos, de comunicação que estão relacionados ao meu negócio, à minha empresa, mas você deve saber identificar dentro do seu nicho aí, do seu negócio, quais são as dores que estão escondidas por trás de cada comentário e de que forma você pode resolver. Porque quando você entende isso, a sua comunicação, ela dá um salto, ela muda verdadeiramente e começa a fazer muito mais sentido a partir do momento que você identifica e começa a colocar isso no seu planejamento estratégico da sua comunicação. Agora, nós vamos falar da parte estratégica e, claro, da prática, porque aqui comigo é sempre mão na massa. Como transformar tudo isso em conteúdo que converte. Então vamos lá para 3 passos essenciais para você seguir. O primeiro passo é você pegar a dor principal que você já identificou quando a gente comentou ali atrás sobre as estratégias de como coletar essas informações e como analisar a partir de comentários e de conteúdos. Então você vai identificar a dor principal e vai transformar essa dor em título. Então vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. A dor principal é não sei o que postar. Então, transformando isso em título, vai ficar 3 ideias de posts para quem trava na hora de produzir conteúdo. O segundo passo, pegue essa dor e transforme isso em desejo. Então, a partir do exemplo que a gente está trabalhando, você vai pegar o desejo, crescer sem trabalhar 12 horas por dia. E aí, transformando isso em conteúdo, um conteúdo transformado em promessa como organizar o seu marketing em 15 minutos por dia. Então, você está vendo como tudo isso vai se conectando e fazendo sentido? Então, ali, no primeiro passo, você identificou a dor e transformou isso em um título. Agora, você vai pegar o desejo e transformar isso em promessa. E o terceiro passo é pegar esse desafio e transformar isso em uma solução, ou seja, trazer uma solução que o seu produto ou o seu serviço resolve. Então, o desafio é falta de constância, na verdade, de produzir conteúdos. Então, o conteúdo que você pode oferecer para essa pessoa é o método que eu uso para manter constância, mesmo tendo uma rotina cheia. E a partir daí, então, você descobre o verdadeiro segredo por trás da criação de conteúdo. Você não sai criando conteúdo do nada, do além. Você cria conteúdo com estratégia, resolvendo uma dor real e aumentando as possibilidades de atração e conversão. E agora vamos fazer mais uma atividade prática? Pega o seu bloquinho aí de anotações, o seu caderno, e eu quero que você identifique, a partir da análise que você fez ou das informações que você coletou com a atividade prática dos stories, fazendo caixinha de perguntas ou enquetes e analisando respostas e padrões de comportamentos e palavras-chave, e escreva 3 dores da sua persona, do seu público ideal, 3 desejos, ou seja, aqueles que você identificou ali ao fazer a análise e a coleta dos dados. E para cada item, eu quero que você escreva uma solução que você resolve a partir do seu negócio. Porque quando você tem clareza, do que você está fazendo, do que você está oferecendo, do que você resolve, o conteúdo ele vai se criando, você não tem mais problemas de falta de clareza para criar conteúdos
que engajam, que convertem e que façam sentido para o seu negócio e para o seu cliente, para cada vez mais criar conexões e engajar e converter. Chegamos ao fim de mais um vídeo e se esse conteúdo fez a diferença aí no seu negócio, fez sentido para você, ativa o sininho, deixa o seu like para receber outros conteúdos como este aqui do nosso canal Ponto de Ruptura, para trazer mais clareza, direcionamentos e, claro, muito mais conversões, não só na área da comunicação, mas como todos os outros pontos do seu negócio. Eu quero que você faça uma atividade, deixe aqui nos comentários qual foi a principal dificuldade que você conseguiu identificar, analisar do seu público-alvo, do seu cliente ideal e deixa aqui que eu quero saber. Até o próximo vídeo.